Olá! Vocês viram que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, dito liberal, que ele acabou de criar o ITF, Imposto sobre Transferência Financeira? Gente, esse é o antigo CPMF, tá? Só que ele agora tá com outro nome, tá batizado, rebatizado. O que isso significa? Significa que esse cara, que se diz liberal, que vem de uma escola fracassada do liberalismo, escola de Chicago, ele está fazendo está usando uma estratégia que é contra o capitalismo. Bom, eu vou tentar me fazer entender e vocês depois, vocês me falam se vocês concordam comigo ou não, obviamente. Tá? Eu não sou especialista, eu só estou pensando em cima do assunto. Ó, olha só. Se você tem um imposto sobre transferência financeira, como o CPMF, que já foi demonstrado por acadêmicos, cientistas políticos, cientistas econômicos, já mostraram que é péssima ideia, pelo seguinte, olha só, vou tentar de novo, vamos voltar. Quando você vai fazer um produto, seja ele industrial, manufaturado, ou seja ele agrícola, você vai ter que comprar um equipamento. Ou você vai ter que comprar matéria-prima para fazer aquela produção. Quando você vai fazer isso, o fato de você comprar alguma coisa, comprar matéria-prima ou equipamento, você vai ter que pagar um imposto sobre isso, tá? O imposto sobre essa compra. Depois você vai fazer um transporte, você vai ter que alugar algum equipamento para transportar, um caminhão, alguma coisa assim, ou você vai contratar o serviço de uma transportadora. Você vai ter que pagar por isso. E o fato de você pagar por isso, você aumenta o preço do seu produto, porque está ficando mais caro. E depois, esse produto vai chegar numa loja. E aí essa loja, ela vai ter que te vender o produto, que vai estar mais caro. E aí você, consumidor, a alma do mercado, que o mercado tem, é feito por pessoas, né? Por assalariados. E essa pessoa, esse indivíduo que faz o mercado, essa entidade, mercado, essa pessoa vai comprar o produto e na hora que ela comprar o produto, que está mais caro pela movimentação financeira na produção desse produto, ela vai pagar um imposto sobre o ato de comprar. Olha que bizarro. Capitalismo é compra, é movimentação financeira. Capitalismo ele sobrevive com o mercado, ou seja, por indivíduos que têm poder de compra, e esse indivíduo ele vai fazer transferência financeira para alimentar esse sistema de circulação de dinheiro. Capitalismo. Isso faz sobreviver o capitalismo. Agora eu criei um imposto, nosso dito ministro da Fazenda liberal, ele cria um imposto sobre o ato de comprar, o ato de movimentar o dinheiro. Ele criou um imposto específico e exclusivo para o capitalismo. Esse cara, ele é pró-capitalismo? Para pensar. Você acha que um cara que cria um imposto sobre o ato, a força motriz de um sistema capitalista, ele é capitalista? Ele é pró-capitalismo? Ele não é pró-capitalismo. Essa ação não é pró-capitalista. Eu tenho um pensamento liberal, minha filosofia econômica, ela é liberal. Isso não é liberalismo econômico. Não é. Ele está atrapalhando, ele tá atrapalhando, enferrujando a engrenagem do capitalismo. Ele está colocando um palito no meio da engrenagem do capitalismo para atrapalhar o capitalismo. Olha que bizarro o ministro da Economia colocar um imposto sobre esse. Por isso que eu acho que os conceitos no Brasil são muito confusos. Coloca liberalismo econômico para esse cara se diz liberal econômico, mas para uma população que não conhece o que é liberalismo econômico, que não estuda liberalismo econômico, não estuda liberalismo e nenhum conceito. Quer ver outros exemplos falhos? Comunismo. A pessoa fala que o PT é comunista. Por quê? Se a pessoa diz que o PT é comunista, obviamente a raiz do comunismo é uma economia de mercado controlada pelo Estado. O PT entregou tudo para a Odebrecht e outras empresas que foram construtoras, que lucraram muito. E as pessoas reclamam dessa corrupção do PT. E chamam ela de comunista. E eu fico assim, peraí,
Pô, se o problema do PT foi colocar uma indústria privada no meio de um sistema que era do Estado, deixou essa indústria privada entrar no Estado e aproveitar de uma corrupção interna e ainda lucrar com isso, isso obviamente não é comunismo, porque o Estado não era o que controlava a economia. Quem controlou a economia foram grandes empresas, especialmente grandes construtoras. Isso para mim não é comunismo. Aí a pessoa vira e fala o seguinte: ah, mas a ditadura militar é que teve liberalismo econômico. Não. Se a gente for considerar economia de mercado, né, ou economia controlada pelo Estado, como um conceito para capitalismo e comunismo, a ditadura militar, economicamente falando, foi o maior sistema comunista que a gente já teve no Brasil, na história do Brasil. Bom, pós-império, né? Por quê? Porque eu me lembro, no final da minha infância, foi o final da ditadura militar. Nós tínhamos 3 marcas de videocassete: Gradiente, National e CCE. Não tinha, a indústria era toda nacionalizada, ela não tinha de competição, ela era péssima. Tanto é que em 82, 83, não me lembro mais, ela pediu falência. O Brasil pediu concordância, fez igualzinho a Argentina fez, entendeu? Porque o Brasil não tinha dinheiro, estava falido, o Brasil estava falido. Então, se a gente pensa que economia de mercado controlada pelo Estado é uma coisa comunista, nossa ditadura militar foi um sistema comunista, se pensar em mercado, na parte econômica. Porque tudo era controlado pelo Estado. Tanto é que liberalismo econômico mesmo, liberação do mercado, abertura de mercado, veio com o Collor, que foi de uma forma completamente burra, né? Porque ele abriu o mercado com uma indústria completamente em frangalhos, porque a ditadura militar deixou a nossa indústria em frangalhos, e aí abriu o mercado para um monte de gente vir, empresas externas vir e controlar o mercado brasileiro. Foi um grande problema em 92, não é verdade? Então nós sabemos tudo isso. Então olha só como é que o conceito está todo errado, as pessoas não pensam muito no conceito. Voltem para o conceito, por favor. Não estou falando para vocês, não. Estou falando para as pessoas que não vão, entendeu? Para o conceito. Bom, e aí voltando então. Agora, voltando para o liberalismo, que está falho, né? Quando a gente vai pensar no liberalismo, aí a gente faz o CPMF, então, o ITF. Aí esse ITF, olha só que bizarro, olha como é que ele é burro. Aí você coloca um imposto que ele está, acho que entre 0,4% e 1%, tá? Vamos supor, então, você compra um produto R$100. Agora eu vou olhar o meu lado socialista, tá? Que eu sou liberal, economicamente falando, tal, com sua limitação, não é completamente liberal. Eu tenho um liberalismo meio social-democrata, mas socialmente falando, eu sou social-democrata, tá? Total. Olha só. Quando a gente olha no imposto sobre transferência financeira, 1% daquele produto que você comprou, olha que sacanagem, 1% de um produto que você comprou de R$100, para uma pessoa que tem salário de R$5.000, ou para um deputado que tem um salário de R$20.000, isso não é nada. Agora, se uma pessoa tem um salário mínimo, 1% de um produto de R$100, ou seja, R$1, proporcionalmente falando, percentualmente falando, é muito. Então, quando uma pessoa que tem um salário alto compra um produto que só tem o imposto do CPMF, ele não está pagando quase nada de imposto. Eu estou dando mais ajuda para uma pessoa que tem já vantagens financeiras. Enquanto isso, a pessoa que não tem vantagens financeiras, que ela tem dificuldades financeiras, ela vai ter que pagar mais imposto. E aí a gente não consegue entender, porque no Brasil, de novo, quem vai pagar imposto não vão ser impostos, não são as pessoas que precisam ou que podem pagar impostos. Vão ser as pessoas que não podem pagar impostos, que não têm condições de pagar impostos. Outro exemplo clássico que eu falo que é a falha do sistema capitalista aqui no Brasil, porque eu acho que não é capitalista, ele é patriarcal, extremamente protecionista para as empresas que já existem aqui, são grandes empresas, e as pessoas que são microempresários confundem, é o seguinte: por que a gente dá desconto ou a gente libera os impostos de grandes empresas que vêm para cidades, prometendo 20 anos sem impostos para essa empresa abrir uma grande indústria aqui, e a gente não dá uma liberação de impostos para uma pequena, uma microempresa, para ela ficar 5, 10 anos sem pagar impostos e ela iniciar na fase mais difícil da sua vida, do seu início dessa empresa? Porque o Brasil não pensa no capitalismo. E o microempresário e o pequeno empresário, ele acha que ele faz parte do grande empresário. Não, o Brasil não luta por você, esse governo não luta por você. Foi mal, velho.